Olá, amigos do Direção Assistida e CarPoint News. Eu sou o Marcelo e esse é o teste do Renault Duster Dynamic 2.0 automático. Hoje a gente vai fazer o teste um pouquinho diferente do usual. Eu não estou na estrada, eu estou no caos urbano aqui na selva de pedra, no qual o meu aventureiro está sendo usado. Meu, entre aspas, né? Porque esse aqui é um Duster cedido pela frota de imprensa, cedido pela Renault. E vamos aqui conversar um pouco sobre o carro. Se vocês verificarem no canal, há algum tempo atrás eu já testei o Duster Dynamic, só que era a versão 1.6 manual. E essa versão aqui é a linha 2016, ele está bem diferente. O carro tá bem interessante aqui dentro. Vou começar falando aqui primeiro do acabamento. O pessoal colocou aqui um black piano aqui no painel. Tem a central multimídia nova, que é a Mídia Neve. E ela tem aqui bem interessantes recursos de computador de bordo, economia de combustível. Tem a GPS. O GPS eu desabilitei porque ele tem um alerta de velocidade que ele é bem chato. Então eu acabei por desativar o GPS, mas funciona bem, funciona sem problemas. Ele calculou as voltas normalmente, sempre me indicou o caminho certo, não tem problema. E aqui ele tem também o Eco Scoring, que é aquele recurso que a gente já viu no Sandero, no Logan. Ele te ajuda a dirigir. Quanto mais folhinha você tiver ali, mais econômica a forma que você está dirigindo. No caso aqui eu tô com 99 folhinhas, apesar do carro estar fazendo 4,3 km por litro, mas depois a gente vai falar disso. Bom, o Duster 2016 ele passou por algumas mudanças estéticas, mais estéticas. Na casa dianteira foi remodelada, o carro está com um novo farol, nova grade, a grade dianteira ficou bem bonita. Também na parte inferior o para-choque tá modificado, tá bem interessante. Parte traseira, a lanterna ganhou LED e também tá com um novo grafismo. E o para-choque é diferenciado também. E basicamente essas são as mudanças na parte externa do Duster. Do lado de dentro, o volante aqui tá diferente. É uma boa pegada, revestimento em couro, bem interessante. E revestimento parcial, tá? Em couro. Aqui tem uma parte de plástico, mas isso não é problema. E aqui na central, no centro do painel, esse novo acabamento em black piano. Só acho que a Renault talvez tenha dado bobeira em não adotar o painel semelhante ao que a gente tem no novo Sandero e no novo Logan. Porque essa central multimídia aqui ficou posicionada meio baixo. Para você olhar para ela ali pro GPS, você tem que desviar muito a direção muito o olhar do trânsito. E o carro continua com ar-condicionado analógico, apesar de ser uma versão aqui utilitário esportivo, versão top, R$76 mil o preço. Ele continua com ar-condicionado analógico, enquanto seus concorrentes nas versões top têm ar digital. É o caso do EcoSport, do HR-V, etc. Inclusive o Peugeot 2008 tem ar-condicionado digital de 2 temperaturas. O pedestre tem sempre prioridade. Então, voltando aqui que a gente estava falando, ele continua com esse ar-condicionado analógico e posicionado também bem baixo aqui. É bem complicado. Nessa versão automática não, porque a alavanca eu não vou mexer, a menos que eu esteja trocando marcha aqui sequencial, mas eu não vou mexer. Então, mas na manual, se você tiver uma terceira marcha, uma quinta marcha engatada aqui, fica bem complicado de você operar o ar-condicionado. Então, só nisso que falhou. Tem nesse ponto de ergonomia. E o assento do Duster, o apoio traseiro aqui do assento, o encosto do banco, eu acho ele meio baixo. Quando o motorista é alto, ele fica meio ruim a posição. Não é assim horrível, mas em viagens mais longas, quando eu passei mais tempo aqui dentro do carro,
ele me deu um pouco de dor de coluna. Eu já tinha notado isso no Duster anterior, notava isso no Sandero da geração anterior, só que no novo Sandero, novo Logan, o banco foi modificado e tá bem melhor. E o Logan e o Duster, perdão, eles não fizeram essa mudança. Ele continua com o assento antigo. Mas fora isso, ele ganhou um revestimento de couro marrom com preto, ficou bem legal. Dá um contraste aqui. E o espaço interno é bem aconchegante. Não é lá tão confortável, mas leva 5 pessoas, 5 Marcelos eu diria, com boa estatura, sem problemas. Voltando aqui na questão do câmbio automático e da mecânica, esse motor 2.0 aqui, ele ganhou cavalinhos, tá com 148 cavalos agora de potência, chega lá nas 5.750 rotações por minuto, e também ganhou torque. Ele ganhou e passou de 20,2 para 20,7 kgfm, torque máximo no caso, que é 4.500 giros. Mas além disso, a Renault divulgou bastante aí que o carro ganhou bastante torque em baixa rotação. Em 2.800 giros, se eu não me engano, ele já está com 1 kgfm a mais do que tinha antes. Então isso favorece a resposta do carro, principalmente na cidade. Não que o modelo anterior fosse xoxo na cidade, mas ficou bem interessante. E também favorece essa função nova Eco que eles adicionaram. Inclusive é engraçado você ter uma função Eco dentro do Duster, porque o Eco é o concorrente do Duster, né? O Eco Sport. Mas a gente está com a função Eco. E quando essa função Eco está ativada, como que ela funciona? Ela reduz a resposta do acelerador, o acelerador fica mais xoxo, o motor trabalha mais suave, e você tem a resposta do ar-condicionado. O ar-condicionado também funciona um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais ele, não que ele não gele, mas ele funciona, você sente que o compressor dele trabalha mais lento. Então isso aí ajuda no consumo. Eu vou te dizer que usando o modo Eco na estrada eu fiz 9 km por litro, e sem o modo Eco eu fiz 8 km por litro. Ajuda. E já é... Qualquer ganho já é bom para um carro que tem um consumo elevado. A gente tem também, na questão do câmbio, o câmbio automático dele é um câmbio automático de 4 marchas, tá? Não é a melhor solução hoje em dia. Já tem câmbios bem mais modernos, CVT, ou mesmo câmbio automático convencional de 6 marchas. Então você ter 4 marchas hoje em dia não é o ideal. Talvez por isso o consumo do Duster não seja também tão bom quanto poderia ser com um câmbio que deixasse o motor trabalhar mais folgado. Mas a Renault continua insistindo nesse câmbio, e ele tem funcionamento suave. Você não sente a passagem de marcha, exceto quando você está reduzindo. Ele tenta entender quando você quer que reduza a marcha. Então quando você está freando, ele tenta reduzir marcha para você. Inclusive quando você está quase parando o carro, ele vai jogar a primeira. Nesse momento você talvez sinta um leve tranco, mas muito imperceptível. É bem tranquilo, bem suave o funcionamento do câmbio. Só que, em contrapartida, além da questão das poucas marchas, que em determinados momentos ele fica perdido, principalmente na subida, ele não sabe se ele joga a segunda ou a segunda gritando ou a terceira sem força. E também na questão do uso sequencial, acaba não tendo sentido, porque você não... 4 marchas para cambiar, é melhor você deixar ele em drive, que ele já faz tudo certo. O único momento também que eu notei é que ele tem um pouco de hesitação quando você está dirigindo assim, com o pé leve, que nem eu estou fazendo, modo Eco, 6 km por litro. Ele hesita um pouco na passagem da segunda para a terceira. Ele costuma segurar o giro um pouco acima das 2.500 rotações. Aí você tem que dar aquela aliviada de pé, o carro entende e já joga a marcha de cima.
Fora isso, excelente comportamento. Na questão do desempenho, eu considero que o desempenho ficou condizente com a proposta do carro de ser um utilitário esportivo compacto. Ele tem um desempenho condizente com a proposta dele. Você não deve esperar nada, nenhuma resposta visceral, nada absurdo. Até porque a gente está falando de um carro de quase 1.300 kg. Um motor que, apesar de ser forte, não é nada absurdo. E nesse caso, que beleza, trânsito, né? Então, mas mesmo assim você tem boas respostas, retomada é boa, ultrapassagem não tive problema. Se você quiser mais desempenho, é só você desativar o modo eco, que o carro responde com bem mais força. E no mais é bem interessante. É um bom carro para você utilizar na estrada. E um outro detalhe que eu verifiquei é que o isolamento acústico dele parece ter melhorado nessa versão. A Renault está usando, acho que mudou o revestimento ali do painel em relação ao motor. Então o motor tá bem mais, o funcionamento do motor tá bem mais suave. Você ouve bem pouco o barulho dele quando você está em baixo e médio giro. E também o isolamento acústico do carro tá de parabéns. Mesmo em estrada, acima de 100 km por hora, você pouco ouve ruído do vento. É um carro bem adequado, apesar dele ter essa aerodinâmica de tanque de guerra. Ele tem um ótimo isolamento acústico. E também na questão do comportamento dinâmico dele na estrada, novamente, quando eu testei o outro Duster, eu disse que eu fiquei impressionado com a estabilidade. E novamente eu volto a me impressionar, porque é um carro alto, que tem a suspensão bem elevada, que teoricamente teria tudo para ter um comportamento em curva meio desanimador, mas não é isso que ocorre. A bitola é bem larga, os pneus são largos e o ajuste de suspensão feito pela Renault está sensacional. Um carro que você joga na curva como você quiser e ele tem um bom comportamento. Falha grave da Renault foi não ter colocado na linha 2016. Eu poderia ter trazido o controle de estabilidade, controle de tração que tem lá fora, na Europa, mas a Renault acha que o brasileiro dirige bem melhor que o europeu, porque provavelmente não vai precisar do controle de estabilidade. Não faz sentido hoje em dia as fabricantes continuarem não colocando controle de estabilidade nos carros, porque você já tem vários modelos aqui no mercado brasileiro com esse recurso de segurança ativa, e realmente faz diferença numa pista molhada, faz diferença numa pista que tiver com qualquer coisa que reduza a tua aderência, e faz diferença até mesmo para motoristas experientes. Então, bola fora da Renault e de todas as outras que continuam lançando modelos novos de carros sem o controle de estabilidade. No mais, só para finalizar, eu diria que o Duster tem vida difícil em relação à concorrência. Você tem modelos como o HR-V, que é um carro animal. A gente ainda não teve a oportunidade de testar, mas é um carro muito bom. Você tem também o 2008, que apesar de só ter, na versão top, só tem o câmbio manual de 6 marchas, mas o motor turbo dele é sensacional. E o próprio EcoSport é um concorrente de peso, dá trabalho pro Duster. Então ele não tem vida fácil. Mas ele é um carro ruim? Não, é um carro bom. O problema do Duster é que ele teria chance de dar uma aproximada aqui da concorrência nessa linha 2016, e a Renault parece que dormiu no ponto. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui nesse engarrafamento, curtindo aqui o câmbio automático que está deixando meu pé esquerdo descansar. E se vocês puderem deixar um like aí, agradeço. E em breve o texto vai estar lá no Carpoint News. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.